Boa tarde. Essa função, né, de abrir e fechar um parêntese é sempre uma função muito honrosa, muito, às vezes, muito gratificante, né, como hoje. Então, nós podíamos conversar isso entre nós, mas às vezes nós esquecemos, nós não estamos sozinhos aqui, né? Nós temos as pessoas que estão em outras universidades acompanhando, por isso que eu estou, digamos, intervindo nesse início, para agradecer, em primeiro lugar, agradecer aos que estão mais longe, a Evelina Reusel, a Edilene Matos, a Márcia Rios, a Deítalo, as pessoas das três programas e 2 universidades, né, que acompanharam, né, pelas notícias que eu tive, com bastante entusiasmo e assiduidade, esse programa. Eu peço licença porque eu gostaria de falar especialmente com essas pessoas que estão lá, de que nós vamos continuar, através do PROCAD, essas parcerias, que é a grande notícia que nós tivemos há uma semana atrás, certo? Em relação a nós, eu quero agradecer essa experiência, que foi extraordinária, com a Ana, que evidentemente não foi a nossa primeira experiência conjunta de trabalho, né, mas com a Denise, né, com a Ana Luísa, com a Raquel, com as pessoas que eu aprendi a conhecer e a trabalhar conjuntamente através dessa edição da Escola de Altos Estudos. E, por último, claro, e com mais afeto, mais carinho e mais solenidade, eu queria agradecer ao Jacques Lenac por essa oportunidade que nós tivemos, né, para todos nós da nossa comunidade PUC, da nossa comunidade Universidade Brasileira, nossa comunidade pós-graduação brasileira, né, desse esquema que nós não conhecíamos muito e que olhamos com certo espanto no início e depois nos gratificamos tanto do que se chamava antigamente de aula magna, da tradição da conferência, da pedagogia da audição, né, que é uma pedagogia importantíssima que nós esquecemos. Não é exclusiva, não deve ser exclusiva, mas é uma experiência interessante, né? Agradeço também por essa possibilidade de rememorar para alguns e de conhecer para outros esse grande debate que se deu nos anos 60 no campo da filosofia, da cultura, né, da crítica, das artes, né, e que nós tivemos a oportunidade de ver organizada numa perspectiva. Isso nunca foi dito oficialmente, mas nós conversamos um dia e eu gostaria de repetir de público, porque eu acredito muito nessa perspectiva. Tudo isso feito como uma pequena autobiografia intelectual, que é um pouco esse movimento do Jacques de reviver um pouco esse processo que ele, de alguma forma, protagonizou nos anos 70 e 80. Então, eu agradeço a todos e espero aos alunos regularmente matriculados, pelo menos do Teorias da Literatura e da Cultura, até quinta-feira que vem, na nossa mesma sala, continuaremos conversando para fechar o curso, certo? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Eneida, primeiro para o convite, depois para a possibilidade de falar a esse público que não conhecia, que de vez em quando mandou perguntas, de maneira que hoje vou ter a oportunidade de responder a mais uma pergunta. E, bom, não sei se o formato da aula magna, como você falou, é uma boa maneira para compartilhar o trabalho, mas finalmente foi o formato dessas aulas. E ao longo desses seminários tentei sempre manter quase como um horizonte do pensamento dos anos 60, um tema que me parece fundamental e que foi repetido de diversas maneiras ao longo dos seminários, que é o tema da desconfiança com respeito à figura do sujeito, desse sujeito tradicional, como consciência
voluntária, tal como aparecia no pensamento racionalista e humanista tradicional. O eu, esse eu cartesiano, o eu do pensamento, do eu penso, não valia mais como uma referência fundamental com respeito ao ato de conhecer, a partir do momento em que a nossa cultura havia interiorizado o fato de as estruturas externas ao sujeito, o que seja classe social, inconsciente, língua, a partir do momento onde essas estruturas prevaleceram sobre a vontade e a ação do sujeito individual. Se, afinal, tudo depende das estruturas que determinam as ações humanas, todo saber é saber das estruturas. Isso foi realmente o motivo central desses anos estruturalistas. A transcendência que foi atribuída às estruturas era a garantia também da verdade científica. Seja no campo das relações sociais, como, por exemplo, na obra do Lévi-Strauss, né? Essa obra que realmente constitui um pouco a origem de todo esse movimento. Foram as estruturas do parentesco que determinavam as escolhas privadas. No campo da expressividade, era a relação entre o eu e a língua, como um sistema transcendente a toda fala, a toda possibilidade de escrever. No campo da psicanálise, foi a transcendência do simbólico, em particular na obra do Jacques Lacan, e, finalmente, dentro do marxismo mesmo, com a determinação pelas estruturas econômicas revezadas pelos aparelhos ideológicos, apesar da remanência no marxismo de um voluntarismo revolucionário. Então, tudo isso é um pouco o esquema fundamental do período 50-60. Tudo isso levou, nas formas mesmas do saber, para uma radical dissolução do sujeito como ator, como autor, enfim, como centro de referência da análise dos fenômenos, tanto culturais como sociais. No último seminário, temos visto como, num campo especial, e nos apoiando sobre a obra do Henri Lefebvre, o morador desaparece frente à lógica abstrata do urbanismo, da mesma forma que, no saber linguístico ou semiótico, o escritor desaparece detrás das regras universais de uso da linguagem. Assim, a verdade dos fenômenos no pensamento estruturalista reside nas estruturas mesmas, e toda tentativa de opor fatos concretos, fatos singulares ou situações específicas a esse poder aparecia como pura ilusão subjetiva e remanescência do humanismo do passado. O discurso da ciência não conhecia fatos que não sejam, eles mesmos, expressão da lógica própria às estruturas. Citando Bourdieu, um texto que vem de Homo Academicus, a lógica que elabora a análise científica
transcende largamente as intenções e as vontades individuais ou coletivas dos agentes, mesmo os mais lúcidos e os mais poderosos. Então, a conclusão desse movimento do pensamento não pode ser senão só tem ciência onde não tem sujeito. Onde os fatos históricos desaparecem frente às leis históricas. Onde os atores desaparecem detrás dos sistemas. E é aí que eu gostaria de responder à pergunta que Isabel mandou. Leu a pergunta. Jacques, você poderia fazer um paralelo da morte do autor, do Barthes, com a política do autor do Truffaut e a teoria do autor do Andrew Sarris? Bom, recebi a pergunta hoje de manhã, então não vou responder de maneira relativamente breve. Mas, enfim, acho que a pergunta é muito interessante. Comparando, sempre se aprende não só o caráter específico de cada obra, cada situação, mas também o leque das significações que uma palavra, já tenho falado desse aspecto, a mesma palavra pode significar coisas distintas. Então, respeito a essa pergunta, quero marcar alguns pontos. Primeiro, um ponto histórico. A reivindicação de Truffaut. Bom, lembro rapidamente o assunto. Se trata, nos anos 50, de dizer que a obra fílmica depende, ou tem que depender, fundamentalmente, do metteur en scène, quem põe a obra em cena. Não é só cenografia, é realmente o trabalho do realizador, como se diz. Era essa a reivindicação. Então, esse é o tema da pergunta. O realizador, como autor, o que ocorre quando um Barthes diz que o autor está morto, e como isso se pode situar com respeito ao que ocorre na área do cinema. Então, a primeira reflexão é especificar a situação no mundo do cinema, do filme. A reivindicação de Truffaut aparece num contexto histórico próprio à história cinematográfica, em particular na França. No pós-guerra, como resultado do Plano Marshall, que foi o plano de reconstrução da Europa. Os Estados Unidos negociaram vários direitos. Eles pagavam, mas também eles tinham direitos. E, em particular, teve uma grande discussão sobre a questão do cinema e da abertura das fronteiras na Europa em geral e na França em particular ao filme norte-americano. Então, essa discussão, finalmente, levou para a possibilidade da indústria cinematográfica americana dominar completamente uma indústria francesa destruída pela guerra e que começava só nos anos 50 a tentar de renascer. Hollywood, na época, impõe
o seu sistema. O seu sistema é o sistema dos estúdios com os atores, as stars do cinema e dos produtores. Isso se chamou, na discussão sobre esse sistema de produção hollywoodiano, se chama o Genius of the System. The Genius of the System é a convergência do poder dos produtores, do poder de quem escreve o roteiro, e o poder das stars. Nesse sistema, o realizador, mais ou menos, desaparece. Então, é nessa situação que o Truffaut está reivindicando um papel maior para o realizador. Bom, essa batalha entre a indústria francesa do cinema é uma batalha que até hoje está dando oportunidades de conflito. Bom, hoje não é entre França e Estados Unidos, mas é entre Europa e Estados Unidos. Estamos, nesse momento mesmo, negociando, mais uma vez, um contrato de livre circulação dos produtos, e vocês sabem o quanto na França tem uma questão política fundamental que se chama a excepção cultural. Então, tirar os produtos culturais das regras de livre circulação das mercadorias, dizendo, bom, a produção cultural, o livro, o filme, tudo isso, não é produto, não é produto, sim, mas não é mercadoria. Então, tem que ter regras específicas para permitir a sobrevivência do sistema de produção nacional. Bom, nacional ou europeu. Mas nessas questões, na discussão europeia, a França sempre está na frente. Então, nesse contexto, o sistema americano era realmente o autor. Não? Uma situação perfeitamente coerente com a ideologia estruturalista que temos analisado. Não tinha lugar para um pensamento cinematográfico autônomo. Agora, para estabelecer uma comparação com o Barthes, é preciso lembrar exatamente o que significa a morte do autor no texto de Barthes. Quando ele fala da desaparição do autor, ele argumenta dizendo a emergência do leitor tem que ser pago pela morte do autor. Bom, já sabemos o quanto nessa época as palavras eram, de uma certa maneira, sempre exageradas. A morte do homem, em Foucault, a morte do autor, no caso de Barthes, bom, é típico desse momento do exagero, da radicalização teórica, desses anos 60. Mas o importante é de ver que essa morte, essa desaparição do papel do autor está conectado, está em relação direta com a emergência do leitor. Então, isso significa que a obra literária ganha o seu sentido não somente como resultado da produção do texto, mas também da recepção dele. Nesse sentido, durante os anos 60 e 70,
teve realmente todo um movimento a partir de várias fontes para reavaliar a função do leitor. Eu mesmo trabalhei 10 anos, de 66 para 80, quando foi publicado o livro, sobre a questão de qual é o papel do leitor com relação ao texto, à estrutura textual. Finalmente, o leitor está interessado no texto, ou talvez, um pouco a tese que desenvolvi, nesse livro que se chama Ler a Leitura, o leitor está interessado não tanto ao texto, senão à leitura. Quer dizer, a relação que se estabelece nele entre o texto como proposta e a leitura como atividade. Então, dessa conexão aparece o interesse do leitor. Então, é de notar que essa referência ao leitor é uma coisa que, de uma certa maneira, abre o texto, enquanto a definição tradicional estruturalista do texto era o texto como um sistema fechado. O texto era uma estrutura. E toda a estrutura, por definição, é fechada. Em 1963, Umberto Eco publica um livro que chama A Obra Aberta, que também entra nessa discussão. O fechamento do texto, fechamento como resultado das teorias linguísticas semióticas da época. O fechamento do texto tem como consequência de quebrar a relação entre o texto e o autor. Tudo bem, tem uma autonomia do texto. Mas, uma vez que você reconhece a entidade textual em si, você abre também a possibilidade de pensar a segunda parte do processo literário, que é a leitura. Você corta as raízes individuais do texto na sua relação com o autor, mas, pelo gesto mesmo, você abre a possibilidade de pensar uma relação entre o texto e o leitor. E é assim que o leitor entrou no espaço teórico dos saberes sobre a literatura. Teve vários trabalhos, estou pensando em 1967, acho. O romanista alemão Hans Robert Jauss publica um artigo que realmente constitui como uma fronteira na história literária, um artigo que se chama Die Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft. A história da literatura como provocação da teoria literária, digamos. A Literaturwissenschaft, da ciência da literatura, se você quiser. E, a partir desse momento, se trata para Jauss de dizer, no texto mesmo, na história da literatura, está inscrito uma relação com o público, o que ele vai chamar depois de estética da recepção. A estética da recepção é
a toma em conta da relação entre um texto e o seu leitor, a partir da análise do texto mesmo. Teve também, pouco depois, nos anos 70, também do interior da teoria semiótica, literária, semiótica, linguística, etc., um interesse para a presença do leitor no texto. O que o Genet vai chamar o narrateur, narratário, a quem a narração se dirige. Essa figura, que é uma figura abstrata, não é um leitor concreto, como o leitor sobre os quais eu trabalhei, que são leitores reais. Aqui se trata da figura do leitor no texto. Então, aparece o destinatário, o narratário, como figuras internas do texto. E, finalmente, o próprio Roland Barthes vai escrever o famoso livro O Prazer do Texto, Le Plaisir du Texte, onde emerge uma noção que eu vou desenvolver mais para frente, que é a reação do corpo frente à obra literária. Então, tudo isso, através de vários caminhos, faz com que o texto se abra ele mesmo para o exterior. Agora, para voltar à reivindicação de Truffaut, de um papel para o realizador, nessa reivindicação tem duas vertentes, digamos. Uma dirigida, como já falei, contra o sistema americano, na perspectiva de ajudar a um renascimento do cinema nacional francês, enfatizando o papel do realizador. Ele combate as estruturas poderosas dos estúdios de Hollywood e combate também a prevalência do roteiro como uma máquina a produzir interesse para a indústria fílmica. Agora, a outra vertente diz respeito ao trabalho de mise en scène, de posta em cena, como princípio da coerência construída pelo realizador. Não se trata de pretender, para Truffaut, não se trata de pretender que o sujeito realizador esteja como subjetividade permanentemente presente no filme, mas sim que, para criar uma obra coerente, a qual o público poderá reconhecer como obra de tal cineasta, e não anonimamente como produto de um estúdio, é preciso que a construção fílmica seja assinada, tenha a marca de uma coerência pessoal, a qual garantirá a identidade da obra. Daí, o papel fundamental do realizador, ou a reivindicação e todo o trabalho que esse grupo de Cahiers du Cinéma, a revista onde Truffaut tinha publicado esse artigo, tentaram fazer e realizaram, criando a Nouvelle Vague. Então, para terminar sobre o assunto do cinema, o famoso texto do Truffaut, que foi publicado, não lembro bem quando, mas meio dos anos 50, enfatizou esse papel do realizador
e uma nova ideologia, digamos, da autonomia, da assinatura do realizador se desenvolveu, até o ponto que Godard, que ele mesmo era membro desse grupo de Cahiers du Cinéma, quis, mas isso só nos anos 60, quis borrar o excesso da importância da assinatura, ao ponto de assinar várias de suas obras com o nome coletivo Grupo Ziegler-Vertov. Então, aqui se trata, mais uma vez, de uma estratégia para voltar a um certo anonimato do autor, né? Uma maneira de o autor ele mesmo desaparecer da sua obra. Bom, com isso tentei responder um pouco à questão de Isabel. E tomando pretexto dessa nova manifestação, no caso do Godard, do desejo de eliminar a presença subjetiva do autor, quero voltar agora às tendências que se manifestaram durante os anos 70 de reabertura dentro do movimento estruturalismo, o contra o fechamento excessivo do movimento estruturalista. Após esse período que temos analisado de fechamento teórico completo, e muitas vezes, através de um raciocínio que tinha a sua origem na análise mesma das produções intelectuais estruturalistas, temos também visto como certas aberturas se manifestaram no pensamento com o fim de reintegrar uma certa dinâmica num pensamento exageradamente rígido. Sob várias formas que temos analisado, que receberam nomes diversos também. Temos visto surgir a noção de diferença, com Derrida, de deriva, no pensamento situacionista e na obra de Deleuze. E, finalmente, a semana passada, a noção de táticas laterais no trabalho de Henri Lefebvre. Essa virada no pensamento do final dos anos 60 e 70 fica teorizada num livro de Lefebvre que tem exatamente como título Manifesto Diferencialista. Então, ele também assume a palavra diferença, que não é exatamente a propriedade de Derrida, mesmo se ele foi quem o lançou, quem lançou a moda. Mas o Deleuze mesmo tinha publicado o seu livro Différence et Répétition, nos anos 60. Então, essa virada do pensamento do final dos anos 60 marca a evolução do sistema dominante e o interessante é notar que não foram os pensadores anti-estruturalistas, por exemplo, do humanismo cristão ou do racionalismo tradicional. Não foram esses pensadores os que impulsaram a transformação do sistema, mas sim
os atores mesmos da postura ideológica dominante. Então, é do interior, como bom, já o comentei com o Derrida. Eles foram capazes de teorizar essa virada e só nos anos 80 veremos a contestação liberal acabar com os restos da ideologia estruturalista. Mas só 10 anos depois. Então, é interessante ver como é do interior mesmo que a virada se impõe. Outra característica interessante do momento é a seguinte. Aqueles que eram totalmente imersos na ideologia estruturalista do momento, nessa ideologia que negava toda a importância ao sujeito, tomaram conta da virada da maneira mais subjetiva, até no seu corpo e nas doenças do corpo. É um paradoxo, de uma certa maneira. Tudo aconteceu como se a dimensão subjetiva, rejeitada pela teoria, voltava na vida privada dos indivíduos, à maneira da volta do reprimido. Nessa perspectiva, já falei dos efeitos de 68 sobre a vida e a morte de Adorno e Goldman. Também é preciso lembrar as consequências sobre as pessoas do desabamento da fé na ciência estruturalista. O ano 1980 vê o suicídio de Nikos Poulantzas. 1982, aquele do Michel Pecheux. Dois althusserlianos de ponta, quando Althusser, ele mesmo, mata a sua mulher num acesso de loucura em novembro de 1980. Como diz Pierre Macheret, outro althusseriano, o surpreendente é que não teve mais mortos. Acho esse testemunho de um ator central, porque ele foi um dos que participaram da epopeia althusseriana. Acho que esse depoimento é fundamental. Mas, fora desses aspectos dramáticos, que falam da profundidade do fenômeno estruturalista, quero selecionar duas táticas laterais que me parecem exemplares de como esse movimento se transformou durante os anos 70. E vou tratar agora, na última parte do seminário, de duas figuras importantes, o Michel Foucault, primeiro, e o Roland Barthes, para terminar. Estou falando de táticas laterais. Já insisti sobre o fato de que a moda estruturalista, estou utilizando sem mais precaução a palavra moda, o mesmo Derrida utilizou, e vários outros. A moda estruturalista se caracterizou também como um fenômeno editorial, dando uma visibilidade social inusitada aos intelectuais dos anos 60. Basta lembrar, por exemplo, os 100.000 exemplares do livro do Foucault, Les mots et les choses, vendidos em um ano. 100.000. Um livro de uma dificuldade maior de leitura. Não sei se 5.000 foram realmente lidos.
mas 100 mil foram vendidos. Então, aqui tem é parte do fenômeno. Com referência a esse fenômeno editorial, tem um fato fundamental. Entre 1976 e 1984, 8 anos, Foucault não publica nada. Esse fato não pode deixar de chamar a atenção. Ainda mais, Foucault tinha anunciado uma série de livros após ter publicado o primeiro volume da sua História da Sexualidade, né? O famoso livro A Vontade de Saber. Ele tinha mesmo anunciado o título de pelo menos 5 livros a serem publicados por ele. A Carne e o Corpo, A Cruzada dos Ninhos, A Mulher, a Mãe, a Histérica, Os Perversos e, finalmente, Populações e Raças. Um programa intelectual, tanto quanto editorial. Mas nenhum desses livros foi publicado, nem mesmo escrito. Após 8 anos de silêncio editorial, Foucault publica 2 livros, em 1984. 2 livros, de fato, póstumos, porque ele faleceu com 57 anos, em junho de 1984. O título dos 2 livros não é um dos títulos anunciados, não. É O Uso dos Prazeres e O Cuidado de Si. A propósito desses 2 livros, é de notar que, de repente, a perspectiva teórica adotada por Foucault na primeira parte da sua obra, antes desses 8 anos de silêncio, está bastante diferente em comparação com aquele dos livros anteriores. Foucault não fala mais do período da modernidade, né, que era o fundamento das problemáticas contemporâneas. Bom, a famosa morte do homem era o produto dessa modernidade. Ele abandona, pois, os séculos XVII e XVIII, né, sobre os quais ele tinha trabalhado durante tantos anos para o nascimento da clínica, etc., etc. Esses 2 séculos, XVII e XVIII, segundo ele, onde se formaram as categorias do nosso pensamento contemporâneo, em particular, a respeito do sujeito. Em lugar disso, ele volta para a antiguidade. Então, ruptura completa de período de trabalho. Foucault abandona o paradigma fundador da sua metodologia também. Paradigma das epistemes, que ele usa no livro As Palavras e as Coisas, e mais fundamentalmente o paradigma da arqueologia, como uma metodologia que permitia a determinação dos enunciados, pelo que ele chamava as formações discursivas. Bom, as formações discursivas eram um pouco o equivalente das epistemes do trabalho anterior. Então, uma ruptura de período e de metodologia.
tal ruptura pode ser entendida de duas maneiras. A primeira consiste em constatar que Foucault abandona a determinação rígida de tipo estruturalista. O conceito que aparece, mesmo no título do novo livro, o uso dos prazeres, né? O uso. Essa palavra, esse conceito, uso. E também aquele de cuidado de si, que aparece no segundo livro, remetem, um como o outro, a uma coisa totalmente nova para ele, que é a decisão do sujeito. Decisão de usar, decisão de cuidar. Tudo isso remete a uma decisão do sujeito, conceito, anteriormente, fora do horizonte explicativo, tanto das epistemei como da arqueologia. Bom, veremos a seguir de qual maneira Foucault introduz, a partir desse ano 1984, a figura do sujeito que ele tinha combatida ou declarado morta anteriormente. No entanto, agora gostaria de questionar o segundo sentido dessa ruptura, o qual remete à concepção mesma do trabalho filosófico, do trabalho do pesquisador, a qual aponta não tanto para a teoria e a metodologia da pesquisa, mas sim para o estatuto público do intelectual. Foucault explica, numa série de entrevistas, o porquê do abandono do programa editorial anunciado. O interessante, ao ler essas entrevistas, é a maneira de justificar o abandono. Ele evoca a lassitude e o aborrecimento provocado por, ele diz, tem uma citação, esses livros concebidos antes de ficarem redigidos. O que é um livro concebido antes de ser escrito? Senão um livro que se satisfaz de reproduzir um pensamento explicativo, reduzido à sua forma matricial, a famosa dominação das estruturas sobre a produção intelectual, e que não deixa espaço para a escritura, para o trabalho da escritura na produção do livro. Quando o autor se comporta como se ele fosse detentor de uma verdade científica, a qual o livro tem somente como tarefa de desenvolver, ele produz, diz Foucault, um saber morto. Mais um morto nessa história. E Foucault considera que já não se trata mais de um saber. Aos olhos de Foucault, o programa editorial sobre a sexualidade apresentava esse perigo, pois se tratava para ele de exemplificar sempre a mesma tese. A sexualidade não é mais do que um efeito, uma consequência dos constrangimentos resultantes
das estruturas do poder e da repressão. Quem não vê que tal projeto bem pode ser um programa editorial para vender papel imprimido, o qual apresenta, no entanto, o risco de não ser um programa intelectual, filosófico, na medida em que tal trabalho não representa um ato de pensamento. O risco de pensar, senão a repetição de uma receita já estabelecida. Foucault interroga, citação, o que é, pois, hoje a filosofia? Quero dizer, a atividade filosófica, se ela não é o trabalho crítico do pensamento sobre si mesmo. Repito, o que é hoje a filosofia, enquanto atividade filosófica, se ela não é o trabalho crítico do pensamento sobre si mesmo. Se ele não consiste, em lugar de legitimar o que já se sabe, em tentar de saber como e até que ponto seria possível pensar de outro jeito. Isso também é a frase do Foucault. A atividade filosófica consiste, pois, em lugar, e ele mesmo está falando assim, em lugar de legitimar o que já se sabe, consiste, pois, em tentar de saber como, e até que ponto seria possível de pensar de outro jeito. Bom, acho essa frase do Foucault admirável. E como tal, realmente, ela marca uma volta ao que deve ser o papel crítico do filósofo. É essa dimensão crítica que o distingue da mecânica aplicativa, da rotina dos saberes abusivamente elevados a nível de ciência, mas que, afinal, não são senão negação do que é realmente a exigência de pensar. A convicção de ser depositário da verdade, da ciência, tem condenado muitos estruturalistas à repetição. E Foucault, de repente, está se confrontando, se defrontando com esse perigo da repetição. E, na verdade, isso se pode verificar ao longo dos anos 70, na muito abundante produção editorial, saindo de vários círculos semióticos, por exemplo, que analisam texto tras texto, de maneira repetitiva, a partir dos esquemas actanciais, a partir do quadrado semiótico, todos os textos literários possíveis. Ou mesmo na produção do Pierre Bourdieu, que muitas vezes pareceu se satisfazer de demonstrar os mecanismos sociais da reprodução social ou da distinção, repetindo a mesma análise nos vários setores da vida social. Então, afinal, o leitor tinha a impressão de ler sempre o mesmo livro, porque se tratava da aplicação de um modelo fechado a diversas das situações e dos conteúdos, como nota Jacques Rancière
a propósito da distinção. Todos os pensadores da era estruturalista se confrontaram a esse perigo. E os melhores encontraram uma maneira singular de sair desse círculo vicioso. Bom, círculo vicioso que tinha suas vantagens, não? Uma presença pública, números de livros vendidos notáveis, coisas que nunca existiam no meio intelectual. A forma com a qual Foucault põe fim ao seu programa editorial atesta da profundeza da sua consciência como filósofo. Ser um pensador consiste em arriscar o seu pensamento, não em repeti-lo. Como ele mesmo diz, tentar saber como e até qual ponto seria possível de pensar de outro jeito. Pensar contra si. Nessa frase se desenha o projeto de dar um passo para frente para sair do círculo repetitivo e abstrato próprio ao estruturalismo. Foucault nos fala de ficar de olho para as possibilidades de pensar de outra maneira, de pensar além do estado atual do discurso, além da legitimação do já sabido. Então, considera o pensamento ele mesmo como um esforço para pensar de outro jeito. E aí estamos assistindo à elaboração de uma tática nova, a qual vai ganhar um nome novo na obra de Foucault, o ensaio. O ensaio como oposto à ciência. A ciência se desenvolve o seu discurso num certo tipo de livros, de escrita. O ensaio fica mais perto da experiência de pensamento. Tem uma certa fragilidade. Então, sem a fragilidade, a interrogação faz parte do pensamento. Todo pensamento deve ser um ensaio. Todo pensamento deve ser uma tentativa para sair das autoestradas da doxa, seja a doxa estruturalista. Implicitamente, ou mesmo explicitamente, Foucault está criticando o fechamento do seu próprio sistema. Sublinhei de qual maneira o mercado editorial aparece aqui no horizonte da produção intelectual como uma ameaça enquanto sistema. A estrutura editorial e, portanto, econômica, promovendo certos valores que não são necessariamente valores intelectuais. O pensador se confronta com um novo tipo de constrangimento social e econômico e tem que cuidar-se desses novos perigos. Mas essa tomada de consciência, no caso de Foucault, ocorre no momento da crise geral da ideologia estruturalista. Então, de uma certa maneira, os dois fenômenos coincidem, como se o sucesso público tinha necessitado um passo atrás, um retiro, um afastamento, do qual pudesse sair um novo compromisso intelectual, que vai ser
o compromisso das duas últimas obras do Foucault. A maneira de Foucault levar essa crítica para frente é sintomática. Bom, vocês se lembram a tese principal desenvolvida a partir das palavras e as coisas? A tese era que o sujeito não é mais do que um pseudo-sujeito, produto da modernidade capitalista, ancorada na repressão cristã das pulsões. Da mesma maneira que na obra de Althusser, o sujeito era uma ilusão. E, finalmente, sujeição mais do que sujeito.